Existem 5 traços de caráter que definem como a sua mente funciona e como você se comporta no mundo. Esses 5 traços de caráter podem ser determinados pelo formato do seu corpo. Hoje a gente vai falar do quarto traço de caráter. Fazendo um alinhamento, antes de mais nada, só é possível definir como exatamente você funciona no mundo e como solucionar algum problema circunstancial que você esteja passando através de uma análise individual, porque cada pessoa tem uma distribuição diferente percentual de cada traço de caráter que existe nela. Sendo assim, só é possível trazer uma solução assertiva para alguma situação, em algum ambiente, em algum tipo de relação que você esteja passando, através de uma análise personalizada. Outro alinhamento importante é a importância e a relevância desse conhecimento na sua vida, porque basicamente muitas pessoas hoje estão passando por dificuldades ou estão vivendo em um estado de sofrimento em alguma situação, ambiente ou relação na sua vida, porque elas não conseguiram entender ainda ou descobrir a forma ou os próprios ambientes, situações e relações que melhor contribuem para o desenvolvimento e uso dos seus próprios recursos, dos seus próprios traços de caráter. Ou ainda, não estão conseguindo acessar os seus próprios recursos desses traços de caráter para tirar o melhor possível dentro dessas mesmas situações, relações e ambientes. Tendo isso alinhado, esses dois pontos, a gente vai falar agora como que é o formato do corpo desse quarto traço de caráter. O formato desse corpo, de forma geral, ele possui figuras quadradas ao longo de todo o seu corpo. Ele também possui uma musculatura mais densa, aparentando poder carregar mais peso. Ele é uma pessoa que na parte do rosto, ele vai ter, de novo, um rosto mais quadrado, ele vai ter uma expressão de olhar um pouco mais séria, um pouco mais preocupada, parece até às vezes que ele está com raiva. Ele tem aqui a parte superior das sobrancelhas, ela até cai um pouco, dando uma feição, uma expressão mais séria para ele. O seu sorriso é um sorriso mais travado. Ele não é uma pessoa que consegue ter aquele sorriso que vem até lá em cima. Ele tem também, normalmente, uma pele mais grossa. Na parte do tronco, ele tem uma estrutura também bem quadrada, quase sem curvatura na região da lombar, que faz aquela curva assim. Ela é mais retificada, parece que ele carrega até mesmo um peso sobre os ombros, com o pescoço talvez até um pouco mais para frente, como se estivesse carregando uma mochilona aqui atrás nas costas. O seu quadril, na região do bumbum, ele é bem mais para dentro, como se ele estivesse sendo puxado, sugado para dentro, com a estrutura também na parte lateral bem retificada, pernas bem fortes, pernas bem grossas, com batatas da perna, muitas vezes quase da mesma proporção do que as coxas. Essa é uma característica bem predominante desse quarto traço de caráter. E, é claro, aqui a gente está extrapolando como se uma pessoa tivesse apenas 100% desse traço. Mas quem tem um pico, essas estruturas que eu comentei aqui, elas vão ser bem mais evidentes. Então, tendo entendido esse formato desse corpo, vamos entender como funciona essa mente. A mente desse quarto traço de caráter procura predominantemente a segurança. Por quê? Essa é uma mente que o maior medo dela é o medo de ser exposta, é o medo de que as suas merdas sejam mostradas e expostas para outras pessoas. Então, ela busca o máximo possível não deixar que os seus erros sejam vistos. Então, entrando na parte emocional, essa é uma pessoa que vive dentro de uma caverna. Ela sente e tem emoções tão intensas quanto a pessoa do segundo traço de caráter. Porém, ela não expressa isso, ela não reage. Muito pelo contrário, não é da tendência natural dela ser uma pessoa do improviso e da espontaneidade. E justamente por segurar muito as suas próprias emoções, os próprios problemas, as dores, o peso e as dificuldades do mundo, essa é uma pessoa que desenvolveu uma estrutura mental e física capaz de aguentar o que ninguém aguenta.
Ou seja, essa é uma pessoa que segura muito as suas emoções e geralmente tem a tendência a se tornar um burro de carga, até mesmo emocional, de outras pessoas. Porque para não deixar que os seus erros sejam expostos, ela muitas vezes reprime as suas emoções em um nível que aquilo vai acumulando, 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 ela vai permitindo com que outras pessoas se debrucem sobre ela, e ela vai aguentando aquilo, porque ela já tem uma estrutura preparada e predisposta a carregar esse peso. Mas quando ela não escolhe o que ela quer carregar ou não, ela acaba virando esse burro de carga e geralmente acaba explodindo e expressando uma raiva de uma forma explosiva muito mais intenso do que os outros traços de caráter. Isso acontece principalmente quando esse traço está passando por momentos de dor. Porém, no recurso, ele consegue acessar as suas qualidades de uma forma muito mais fácil, muito mais evidente e expressiva quando ele encontra pessoas nas quais ele pode confiar, quando ele encontra pessoas às quais ele se sente seguro e que ele sabe e tem certeza que elas nunca vão expor ele. Quando isso acontece, ele, dentre todos os traços de caráter, vai ser o traço de caráter mais leal. Ele vai ser o traço de caráter mais produtivo em sentido constante. Ele é o traço de caráter que, justamente por aguentar esse peso, ele consegue lidar com uma rotina repetitiva e maçante, com metodologias e planejamentos como nenhum outro traço. Ele é basicamente o consolidador. Ele é o traço de caráter mais propício para conseguir consolidar, para ter certeza e garantir de que uma tarefa seja executada até o final. Na área profissional, esse é um traço que tende a executar suas funções de forma mais lenta, de forma mais cautelosa, mas que também é muito detalhista, justamente para evitar qualquer chance de cometer erros. Então ele é um traço que vai lidar muito bem com funções burocráticas ou até mesmo de organização financeira. Funções nas quais ele saiba as instruções precisas daquilo que ele precisa fazer e que não precise de muito improviso ou até mesmo contato direto com o público. Caso essa pessoa seja muito julgada, muito criticada, muito apontada como se estivesse fazendo coisas erradas, sendo dessa forma exposta, ela também vai entrar num segundo tipo de estado de dor, porque ela vai deixar de fazer as coisas justamente por medo de ser exposta, por medo de fazer mais merda e assim ser novamente julgada e criticada. Então, a principal coisa para evitar a se fazer, ou mesmo se colocar em ambientes que fazem isso com você, caso você seja predominantemente desse traço, é pessoas que te julgam ou te criticam excessivamente. Esse é um compilado geral, mais simplificado, de como funciona esse quarto traço de caráter. Se você se identificou com ele, é muito importante que você verifique quais tipos de relações, ambientes ou situações que você está se permitindo se colocar e se eles estão agregando ou não aos seus recursos, ou estão engatilhando ainda mais as suas dores, ok? Lembrando que para a solução assertiva de algum problema circunstancial, de alguma situação que você esteja passando na sua vida, é necessário uma análise personalizada de quem você é, de forma individual, para trazer esse tipo de resultado, ok? Pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você gostou e muito mais conteúdos relacionados à qualidade de vida e desenvolvimento humano vão estar sendo trazidos aqui, ok? Um forte abraço e até logo!